Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é André Vogel e é com muita alegria que eu me achego agora para esse momento de reflexão, na certeza de que Deus se faz presente aqui nesse nosso meio. E eu quero agradecer pelo acolhimento que muitos de vocês têm dado à minha família ao longo deste mês de fevereiro. E nós iniciamos essa jornada de ministério, de cuidado pastoral da comunidade Encontro, com muito temor e tremor e na certeza de que ele se faz presente aqui no nosso meio. E hoje nós iniciamos uma série de reflexão que é muito importante no nosso contexto, no nosso ambiente, que é a série O Império dos Meus Sonhos. E a proposta hoje é fazer uma introdução de um tema que nós iremos desbravar e trabalhar ao longo do mês de março. Esse tema ele é pertinente e importante por duas razões. Em primeiro lugar, porque ela trabalha e aborda as aspirações e sonhos pessoais. Todos nós temos sonhos nas nossas vidas. Quando compreender os sonhos que se encaixam dentro do plano de Deus nas nossas vidas, mas quando que esses sonhos são muito mais ecos do nosso coração. Mas em segundo lugar, como comunidade, a pergunta que nós queremos fazer nesse momento é onde e quais são os sonhos da comunidade Encontro? Onde que os meus sonhos se encaixam dentro daquilo que são os sonhos da nossa comunidade? Quando nós falamos sobre sonhos, nós estamos falando sobre anseios, desejos, ideais que nós temos nas nossas vidas. Existe uma dimensão da vida que é pertinente, que é saudável sonhar e prospectar a vida. Por exemplo, no Salmo 37:4, quando o salmista diz: "Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração." Isso significa que há uma dimensão bonita, há uma dimensão genuína de olhar para frente, olhar para o futuro, e esperar uma outra dimensão, esperar um outro cenário da vida que eventualmente nós não tenhamos hoje. Mas cuidado, por outro lado, há um risco muito grande quando nós trabalhamos sobre esse tema, porque nós vivemos num universo coach e não são poucas vezes em que nós queremos fazer de Deus o nosso servo, onde Ele está aí para realizar os nossos sonhos e desejos. Independente da nossa motivação, o fato é que os nossos sonhos impulsionam as nossas ações. O sonho de construir uma família sólida faz com que eu tenha ou invista no cuidado da minha família, ações. O sonho, o anseio de ter uma casa própria faz com que eu tenha um planejamento financeiro da minha família, ações. O desejo de crescer profissionalmente faz com que eu me conduza à dedicação no trabalho, à transpiração, o suor no trabalho, ações e assim por diante. Mas veja bem, enquanto as nossas ações respondem à pergunta o que fazemos e como fazemos, os nossos sonhos, as nossas aspirações, ideais de vida, elas nos revelam por que nós fazemos o que nós fazemos. E aqui é uma pergunta pastoral que ela é muito relevante e pertinente para fazer nesse exato momento. Qual é o diagnóstico do nosso coração? Qual é a minha motivação para as minhas ações? Qual é a razão de eu estar trabalhando tanto? O que há por detrás? Qual é a razão de eu estar conduzindo o meu casamento da forma como eu estou conduzindo? O que há nos bastidores da minha alma? O que me motiva na forma como eu lido com os meus relacionamentos ou com as mídias sociais? Qual é a motivação por detrás do cuidado do meu corpo? É saúde ou é idolatria? E assim por diante. Muitas vezes as nossas ações elas revelam as motivações que existem nos bastidores da nossa alma, no bastidor do nosso coração. Qual é o motivo, o porquê de eu estar fazendo o que eu estou fazendo?
E não são poucas as vezes que, na realidade, o que nós fazemos são a construção ou constituem a construção de sonhos. Muito pelo contrário, elas revelam, sim, a construção de impérios das nossas vidas. Quando nós falamos em impérios, nós estamos se referindo aqui nessa série como uma analogia da construção de poder, da construção do holofote pessoal, da construção da vaidade, que da mesma forma, quando não observamos corretamente, elas regem a forma como nós conduzimos a vida. Novamente, as nossas ações revelam as nossas motivações. Títulos acadêmicos para a própria honra, realização pessoal para o seu próprio prestígio, acúmulo de bens para um conforto próprio, posição de poder para o próprio benefício, ou seja, é a construção de uma vida eu-centrada. E assim vai. E diante disto, o diagnóstico é que nós vivemos constantemente numa tensão entre os nossos sonhos genuínos e a construção de impérios dos nossos corações. E a razão ela é muito clara. Na espiritualidade cristã, nós compreendemos que, como pecado, como erro dos nossos primeiros pais, nós nascemos encurvado para nós mesmos. É natural querer e construir bens, ideais nas nossas vidas que tão somente alimentam o nosso ego, alimentam o nosso egoísmo e assim por diante. Eu quero construir os meus impérios e os meus confortos, eu quero ter o controle de tudo. Mas isso muito mais revela o orgulho, os impérios do nosso coração. E a espiritualidade cristã compreende que a ação de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, ela se revela na nossa fraqueza. E é justamente nessa tensão de viver os planos de Deus, mas ao mesmo tempo ser confrontado com a nossa natureza, que quer olhar para dentro de si mesmo, nessa tensão, que o amor e a graça de Deus estão atuando em nós. A partir da cruz de Jesus, do seu amor, da sua graça, ele nos encontra na história, em meio aos nossos orgulhos, em meio aos nossos impérios, ele revela o nosso pecado e nos mostra o caminho para ele. E como viver, então, nessa tensão, nessa intersecção entre sonhos genuínos, um plano de Deus na nossa vida e os impérios dos nossos corações? Como a sabedoria bíblica, então, nos mostra o caminho diante dessa situação onde nós somos confrontados com essa tensão dentro de nós, mas é nessa tensão que Deus se revela? E eu penso que o caminho para a gente responder a essas perguntas é uma palavra do apóstolo Paulo no ano de 65 depois de Cristo, quando ele escreve para um jovem pastor chamado Timóteo. Preste bem atenção nas palavras que ele traz aqui. Atente bem para a sua própria vida e para a sua doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Vamos analisar aqui cada parte desse verso porque é muito rico. Em primeiro lugar, Paulo traz palavras de cuidado, cuidado contínuo na vida de Timóteo. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Esse trecho enfatiza pelo menos dois aspectos essenciais na espiritualidade cristã. A primeira delas tem a ver com o cuidado, o autocuidado, o cuidado com o corpo, o cuidado com as emoções. Isso é uma dimensão pertinente e genuína que as Escrituras entendem que sim, nós devemos estar atentos à saúde do nosso corpo, à nossa saúde emocional e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, aqui fala sobre o cuidado com a doutrina.
Veja que interessante, o cuidado com a doutrina. E isso tem a ver com a nossa formação, isso tem a ver com o nosso conhecimento na palavra de Deus. O que ou como entender essa palavra doutrina? Doutrina nada mais é do que um conjunto de princípios e valores com base nas Escrituras daquilo que nós cremos. Mas de uma forma muito prática, nós poderíamos afirmar que a doutrina é como se fosse a moldura de um quadro. É na moldura de um quadro que nós enxergamos a foto. A moldura do quadro embeleza, traz sentido àquela imagem. A moldura do quadro é como se fosse o filtro pela qual nós enxergamos algo. E da mesma forma, a doutrina é a moldura pela qual nós enxergamos a realidade que está ao nosso redor. Por exemplo, quando você lê um noticiário policial no jornal, qual é a moldura que você enxerga aquele noticiário? Você pode enxergar pela moldura da doutrina do pecado, que informa de que o pecado ele está presente no mundo, na criação, e que isso se materializa na violência, se materializa nas mortes e assim por diante. Ou você pode enxergar com a moldura das ideologias políticas, onde isso é a culpa deste ou daquele político, e assim por diante. De qualquer forma, quando nós olhamos para as nossas ações que revelam as nossas motivações, qual é a moldura que nós enxergamos? Nós enxergamos as nossas ações como passos dados e concretos, seguindo aquilo que são planos e sonhos de Deus para nós, ou elas revelam muito mais pecados existentes em nossos corações na tentativa de buscar os nossos próprios impérios. É interessante aqui perceber essa palavra atente, atente. Uma outra tradução que nós poderíamos trazer aqui é cuide bem de você mesmo. Cuide bem de você mesmo. O termo original aqui para esse atente, ele está no imperativo ativo. O que isso significa? Isso significa que esse cuidado, que esse atentar, esse garantir que nós estamos enxergando a vida com a moldura certa, é um processo contínuo, não é um processo pontual. Não é algo que acontece tão somente no encontro de domingo. Não é algo que acontece tão somente no pequeno grupo e assim por diante. É um exercício de reflexão e discernimento que precisa acontecer diariamente. Assim como nós vivemos diariamente, constantemente nessa tensão entre os planos e sonhos genuínos de Deus nas nossas vidas, mas também com aquilo que são as guerras do nosso coração, dos bastidores da alma, diariamente nós vivemos nesse cuidado de buscar a vontade de Deus dia após dia. Mas esse processo, ele acontece de uma forma minuciosa, passo a passo. Como diria o meu avô, é trabalho de formiguinha, onde constantemente nós exercemos o cuidado, um discernimento e um ritmo de vida constante na leitura da palavra e também da oração. Mas o texto também nos traz um indicativo sobre como viver nessa tensão entre o que é sonho de Deus, quais são os planos de Deus que se transformam em nossos sonhos de uma forma genuína, e o que consiste em impérios que emanam, que brotam dentro do nosso coração. E a palavra-chave aqui é perseverança. A perseverança. Veja o que o apóstolo Paulo diz, perseverando nesses deveres. Perceba, a espiritualidade cristã, ela não é um nirvana, uma embriaguez espiritual, um êxtase cósmico. Não, muito pelo contrário. A espiritualidade cristã acontece no dia a dia da vida, no ordinário da vida, nas tarefas ordinárias, nas situações onde eu sou confrontado, onde eu experimento alegria na minha empresa, na formação da minha agenda da semana e assim por diante.
É ali nos momentos ordinários da vida que Deus ele age e se faz presente na perseverança desses deveres, na perseverança do autocuidado, do manuseio da palavra de Deus. Muitas vezes isso nos traz um indicativo da forma como nós estamos cuidando do nosso coração. E tudo aquilo que nós construímos com as nossas mãos, seja a nossa agenda, seja o nosso planejamento de vida, irá revelar se de fato nós estamos construindo impérios ou se de fato isso são sonhos do nosso coração. Esse diagrama talvez ajude a entender um pouquinho desse processo. Deus tem planos, Deus tem anseios para as nossas vidas, é a vontade dele. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele é bom, porque Ele cuida de nós, porque a sua graça nos alcança em meio ao nosso pecado e nos transforma de dentro para fora. E esses planos são enraizados no nosso coração. A perseverança que entra no sentido de que o convívio com Ele, o convívio na vida em comunidade, ajuda a discernir esses planos e sonhos que são enraizados dentro do nosso coração. E como consequência, o nosso andar diário, ele é o reflexo da vontade de Deus, o acolhimento na minha vida e a prática da vida. Logo, as ações revelam as minhas motivações. O nosso andar diário revela muitas vezes a natureza do nosso relacionamento com Deus. E o império é quando nós invertemos a ordem. Nós colocamos em primeiro lugar o nosso coração, os nossos desejos, as nossas emoções e sentimentos. E queremos que Deus então esteja servindo às nossas necessidades, o nosso querer. Esse é o cuidado que nós devemos ter. O reformador Lutero falava que nós devemos deixar Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus da sua família. Deixe Deus ser Deus do seu ambiente de trabalho. Deixa Deus ser Deus no cuidado com a sua saúde e assim por diante. Muitas vezes nós queremos ser o Deus dos nossos corações. Mas Deus ele é soberano, Ele é um Pai amoroso, Ele é aquele que sabe, conhece além do que os olhos humanos podem enxergar. E assim, nessa perseverança do cuidado e da caminhada com Ele, nós temos a certeza de que Ele se faz presente em todos os momentos. Então, a palavra-chave de desafio aqui é priorize. Priorize uma vida com Ele. Priorize a vida em comunidade, nos encontros, nos pequenos grupos. Priorize uma vida com Ele no estudo e manuseio da palavra, na oração, porque esse processo nos ajuda a discernir novamente o que é voz de Deus e o que é eco do nosso coração. E por fim, um terceiro indicativo que nós temos aqui sobre como viver nessa tensão dos nossos corações, onde nós, de um lado, queremos ser ouvintes dos sonhos de Deus nas nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, lidamos com os impérios que emanam dentro do nosso coração, é quando nós exercemos um senso de propósito. Exercer um senso de propósito. E aqui o apóstolo Paulo diz, pois você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. O que ele está querendo dizer aqui? Em primeiro lugar, todos nós, aquele que crê, é salvo pela graça de Deus. Não é um processo de autossalvação. Deus nos encontra em meio às nossas fraquezas. Deus nos encontra em meio às nossas alegrias. Deus nos encontra em meio às nossas adversidades. E Ele, com sua graça, nos transforma de dentro para fora. Mas a partir disso, existe um processo onde nós somos moldados continuamente, conforme a imagem de Cristo em nós. E nesse sentido, nós passamos a exercer um papel onde nós também somos instrumentos
nesse processo para que a salvação também chegue a outros. Perceba que a espiritualidade cristã, ela se desloca de uma vida eu-centrada para uma vida outro-centrada, onde não apenas o meu cuidado, onde não apenas o meu relacionamento com Deus é importante, mas também daqueles que estão ao meu redor, dos meus familiares, dos meus amigos e assim por diante. O exercício de senso de propósito, de que eu não sou um acidente nesse mundo, mas que há um princípio de que Deus ele tem planos e propósitos na minha vida, faz com que tudo mude na forma como eu enxergo meus planos, os meus planejamentos, na forma como eu lido com as minhas amizades, na forma como eu lidero a minha família e assim por diante. Porque o senso de propósito, ele traz alegria, o senso de propósito, ele traz conforto, e ele faz que nesse processo nós tenhamos mais discernimento daquilo que é vontade de Deus nas nossas vidas. Recentemente eu ouvi uma analogia ou uma metáfora que muito se encaixa dentro desse tema que nós estamos conversando hoje. Na agronomia existe um procedimento chamado de anelamento da árvore, que em termos simples consiste numa forma de estrangulamento da árvore, um estrangulamento do caule. Então se coloca um torniquete ou uma corda ao redor desse tronco. Isso faz com que reduza o fluxo da água, dos nutrientes entre a raiz e a copa e, como consequência, a árvore morre. Na nossa caminhada da espiritualidade cristã, a mesma pergunta vale. Quais são os torniquetes? Quais são as árvores? Quais são as cordas nas árvores que nos impedem em ter e construir um relacionamento genuíno com Deus? Talvez seja o uso excessivo do celular, talvez seja aquela preocupação excessiva, a pressa constante, a falta de gestão de tempo na vida para cultivar uma vida de caminhada espiritual com Deus e assim por diante. Todos nós, nas nossas vidas, de forma contínua, de forma perseverante, precisamos olhar para nós mesmos, identificar e discernir quais são as cordas, os torniquetes que estão nas nossas vidas e que nos impedem muitas vezes de discernir o que é sonho de Deus para nós e o que é império dos nossos corações. Porque não poucas vezes nós não percebemos esses torniquetes, essas cordas ao redor do nosso pescoço. E quando nós menos esperamos, a vida que nós estamos levando, a vida que nós estamos construindo, nada mais é do que um reflexo, construção de impérios que apenas exaltam a nós mesmos. E como fechamento dessa nossa reflexão, há uma pergunta que ela é essencial quando nós falamos de sonhos, quando nós falamos de impérios. Construção de sonhos conforme a vontade de Deus, ou impérios conforme a vontade do nosso pecado. E a pergunta é: que tipo de comunidade, encontro nós sonhamos? Onde os meus sonhos se encaixam dentro dos sonhos da comunidade? E na tentativa de responder a essa pergunta, Mike Golding, que para mim é um dos grandes teólogos da atualidade, ele descreve algumas marcas de uma comunidade que ele chama como um povo de contraste. Os sonhos de Deus sendo materializados na vida dessa comunidade. E eu diria que o Mike Golding aqui descreve em palavras aquilo que é o sonho que eu tenho para a comunidade Encontro. Acompanhem comigo. O nosso sonho para Encontro é que ela seja uma comunidade com autocontrole e fidelidade conjugal numa sociedade saturada pela sexualidade. Uma comunidade de generosidade no mundo de consumo. Uma comunidade de perdão no mundo de ódio, competição,
violência, rancores e vingança. Uma comunidade de gratidão em um mundo de eu mereço ser feliz, por exemplo. Uma comunidade que se doa em um mundo de egoísmo e autogratificação. Uma comunidade humilde em um mundo arrogante que busca seus próprios interesses. Uma comunidade de compaixão em um mundo de violência e tragédia. Uma comunidade de alegria em um mundo dominado pela busca frenética do prazer. Uma comunidade comprometida com as questões importantes do nosso tempo em uma cultura da diferença. Mas essas marcas, esses valores somente são possíveis pela graça e pelo amor de Deus. Quando nós, como comunidade, queremos construir os nossos impérios, nós, como indivíduos, caímos na tentação de construir os nossos impérios. Nós lembramos daquele que entrou na história e se revelou na fraqueza, na morte de cruz, mas que esse mesmo Cristo ressurreto, ele nos alcança hoje, transforma as nossas vidas, transforma a nossa comunidade para que seja um povo de contraste, um povo que faz a diferença no local onde nós estamos. E a pergunta que eu tenho para você, você que faz parte da comunidade Encontro, você quer sonhar comigo? Você quer participar dessa missão de ser um povo de contraste através da comunidade Encontro? Se esse for o seu desejo, se esse for o seu anseio, então eu te convido a estar presente, fazendo parte dessa vida em comunidade, participando dos pequenos grupos, participando também no serviço, no engajamento a Ele, porque a partir desse ritmo de vida, nessa perseverança, nesse autocuidado, que nós nos tornamos, pela graça de Deus, um povo de contraste, que faz a diferença e não se agarra nos seus próprios impérios pessoais. Mas o que levar para casa a partir de toda essa reflexão que nós tivemos? Em primeiro lugar, priorize um ritmo saudável de cuidado espiritual e vida comunitária. Sonhe os sonhos de Deus, viva esses sonhos no convívio também da nossa comunidade. Se, em segundo lugar, identifique e remova os torniquetes ou as cordas que sufocam o amadurecimento da sua vida, o amadurecimento espiritual. Identifique e liste. E um bom exercício é justamente escrever num papel, ou como a minha avó fazia, ela escrevia na Bíblia, ela tinha essa característica de escrever as suas orações, anotações na sua própria Bíblia pessoal. Escreva quais são os torniquetes, as cordas que amarram e não permitem que você possa transbordar em alegria, nesse crescimento também em amadurecimento com Ele. Em terceiro lugar, alinhe os sonhos pessoais com os sonhos de Deus. Existe uma dimensão genuína dos sonhos. Existe uma dimensão genuína de olhar para frente e querer um cenário diferente na vida. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas que esse processo seja o casamento dos sonhos de Deus e os sonhos que você tem também na sua vida. E assim eu desejo que essa reflexão seja um pontapé inicial dessa jornada ministerial, mas que possa também abundar e transbordar na sua vida em bênção, em alegria e em discernimento entre sonhos de Deus e impérios humanos. E que Deus te abençoe. Te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer.
cantar.